Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos a algumas dicas de leitura com literatura britânica, ficção inglesa, literatura britânica. Virginia Woolf, né? Quem tem medo de Virginia Woolf, né? Daquela peça famosa, né? A Virginia Woolf, que é uma autora assim, tanto quanto complexa, igual a nossa aqui, Clarice Lispector, né? Que vai falar muito da parte psicológica. Muitas vezes o trabalho dela com os personagens é mais o personagem do que alguma coisa acontecendo. Ou alguma coisa acontecendo pelo olhar do personagem. Né? Então, assim, é mais psicológico. Né? Então, vamos falar dos primeiros livros dela. Não são exatamente os primeiros, assim, a ordem cronológica, mas antes do sucesso, né, desse aqui, que é o Farol, né, Rumo ao Farol, Passeio ao Farol, depois vieram As Ondas e Orlando. Né? Então esses dois aí, As Ondas, né, The Waves e Orlando, eu pretendo reler, se não esse ano que vem, porque são obras que a gente vai fazer uma leitura mais trabalhada. Né? Esse aqui é para começar a introdução à obra, né? Então vamos falar aqui do Farol e também do quarto do Jacob, né? O quarto do Jacob, que é antes. Então esta obra de 22, essa obra de 27. Então essa obra tem 100 anos, essa aqui vai completar 100 anos. Né? Então nós estamos aí no modernismo, né, nas Ilhas Britânicas, na Grã-Bretanha. Mesma época do James Joyce, né, mesma época lá do Ernest Hemingway e o Fitzgerald, né, lá nos Estados Unidos. Então o modernismo é uma época aqui do Bar de Andrade, Oswald de Andrade do Brasil, né, nos anos 20. É o modernismo depois da Primeira Guerra Mundial. Muito bem, este livro começa, assim, o enredo do livro, né, é bem autobiográfico, porque a Virginia Woolf vai contar a história da família dela, essa visita a uma ilha, né, que pode ser visto um farol, daí ao farol, porque é um livro que tem um plot assim, que começa antes da Primeira Guerra, né, ou a Grande Guerra, né, porque ninguém imaginaria que teria a Segunda, e depois passam-se 10 anos, né? Tempo passa, tempo voa, e aí a mesma família volta. É basicamente isso, né? São 3 partes. Então é uma obra que vai falar da Primeira Guerra Mundial e os seus efeitos, só que sem mostrar a Primeira Guerra Mundial, certo? Ou seja, não é um livro sobre a Primeira Guerra Mundial, mas os efeitos sobre uma família britânica, né, nos anos 20. Né? Então é um livro então em 3 partes, que é A Janela, O Tempo Passa e O Farol. Então você tem os Ramsay. O Ramsay tem o professor Ramsay, né? Que ele é um professor de filosofia, né? E tem lá um aluno dele chamado, né, o metafísico, né, o super metafísico lá, o ateu, o Charles Tansley, que é um desses convivas, né? Então vai a família Ramsay, né? O pai e filhos, né? E vai também uma pintora, né, que ela é chamada Lily Briscoe, né? A Lily Briscoe, que vai ficar pintando as paisagens, se vai aquarela, que é a capa desse livro. Então é um livro assim, é um livro introspectivo, né? Você vai ver as pessoas estão chegando nessa casa de veraneio, assim, na praia, e aí vem o farol, e o plano é de fazer uma viagem até o farol, que é a coisa que eles fazem toda vez que faz, né? Essa época de férias. Vamos até o farol? Vamos até o farol. E aí, a boa parte do livro é esse planejamento de como vamos ao farol, como é que está o clima. E aí vai descrevendo os personagens, né? Como é que é a relação do senhor Ramsay com a senhora Ramsay, né? Dos filhos, como é que é a personalidade de cada filho. E esses dois convivas ali. A pintora, né, lá cuidando das suas aquarelas, né, esperando a melhor luz. E vai descrevendo, então, ou seja, o enredo da coisa é a percepção dos personagens, né? Então assim, não acontece nada de excepcional, é uma família na casa de campo e ela vai descrevendo as personalidades dessas pessoas, né, de cada um dos personagens e como eles vão se apresentar ao longo da narrativa. E aí vai ter esse personagem que é o ateu, né, o famoso ateu, que é uma coisa assim espantosa para a época, que é o Charles Tansley, também outro personagem, né, que tem um peso aqui na narrativa, só que por problemas de tempo, etc., não se vai até o farol, né? Então fica adiado. Só que ninguém imaginaria que eles voltariam àquela praia, que essa casa, né, 10 anos depois, né? Ninguém imaginaria que teria uma guerra, etc., né? Então essa guerra vai ser narrada, as consequências sobre a família, né? Quem vai voltar, quem não vai voltar, quem morreu, quem foi para a guerra, quem não foi, né?
realmente vai acontecer a morte da senhora Ramsay e um dos filhos vai para a guerra, né? Então, assim, já foi uma família que tem lutado pela guerra, né? Foi terrível aos campos, né? Então, basta estudar a Primeira Guerra Mundial, a guerra em trincheiras, né? E a Inglaterra fez de tudo para evitar a Segunda Guerra Mundial, tanto é que negociou com os nazifascistas, né? Mas não conseguiu, né? Então, teve a Segunda Guerra Mundial. E aí, interessante a parte de transição, que é aqui o tempo passa, né? Que é um tempo, que é uma forma de descrever o tempo bem proustiano, né? Ou aquela forma lá do Thomas Mann, do Montanha Mágica, que o tempo vai passando e aqui não tem um personagem para o tempo observar. Então o tempo observa o que? A casa, né? Essa casa de veraneio lá, que fica, né? E aí você vê a luz do farol passando pela casa, né? Dia após dia, mês após mês, né? E passa-se uma década, né? E a casa, obviamente, sem cuidado, sem né? São os criados cuidando da casa e tal, e a casa vai entrando em decadência, assim como a Europa em decadência, né? Então a Europa em decadência porque com essas guerras civis europeias, né, que foi a Primeira Guerra Mundial e depois na Guerra Mundial a Segunda, né, que foi para o Japão, China, etc. Nisso subiram os outros impérios, que é o Império Yankee, né, dos Estados Unidos da América, e a União Soviética do outro, né. Então, ou seja, essa decadência da Europa, essas guerras, né, europeias que viraram mundiais, possibilitaram então a ascensão de outros impérios, que é depois da Segunda Guerra Mundial vai ter a Guerra Fria, né, Estados Unidos e União Soviética. Né? Então, basicamente, sim, resumindo, né? Aí vai ter essa parte bem, assim, bem poética, né? Porque o narrador aqui, né, um iniciante, podemos dizer assim, né, terceira pessoa, ele vai mostrar, né, a casa sem as pessoas que habitam a casa. Então é interessantíssimo isso, né? E ao mesmo tempo mostrando flashes, né, pequenas informações do que acontece com a vida dessas pessoas. Depois de 10 anos, aí a parte 3, que é o farol, eles finalmente conseguem voltar e fazer a tal viagem até o farol, né? Rumo ao farol, passeio ao farol. Vão pegar um barquinho na praia e ir lá, nesse farol. Mas aí as coisas já mudaram, né? As pessoas já mudaram, a mãe já não está com a família, um dos irmãos não está, né? E aí vai mostrando novamente o foco nos personagens, né? Não é mais a casa, né? Porque você tem esse intermezzo aí, né? Intermezzo aí, que é a família no primeiro momento, antes da guerra. Aí tem o olhar sobre a casa vazia e depois tem a família voltando, né? E sempre um olhar psicológico, assim, sobre sensações, né? E a questão da perda, né? E os filhos não estão também contentes, né? Imaginar que esperar uma década para ter esse passeio, né? E as pessoas já não são as mesmas, né? Porque aí você vai entendendo, né? É justamente isso o plot, é a mudança que o tempo faz nas pessoas, né? Então, ao longo de 10 anos você não é a mesma pessoa, né? O que eu era aos 20 anos, o que eu era aos 30? É isso aí. Então ela pega uma coisa assim que não tem, né? Hoje em dia, com esses romances sobre conspirações, mirabolâncias, aí, né, abduções, né? Ela faz um romance sobre pessoas. Então aqui o maior mérito da Virginia Woolf é criar personagens, né? Então uma coisa que a gente sente falta nesses personagens dos romances contemporâneos, né, é justamente a criação de personagem, né? Porque é muito enredo, muito conspiração, muito plot, muita reviravolta, né? E aí os autores não trabalham a profundidade de personagem, a criação de personagem, né? Então, já que nós vamos falar de criação de personagem, uma outra dica é o quarto do Jacob, né? O Jacob, ele, né, Jacob Frienders, vai ter uma narrativa de aí de fora para dentro. Por quê? Porque a gente vai conhecer os arredores da vida do Jacob, né? O Jacob, a sua família, né? A criadagem, os amigos, a escola, né? Assim, a gente vai acompanhando o crescimento dele, até os 20 e tanto aqui, as viagens que ele vai fazer. Só que as perspectivas são a perspectiva dos outros personagens, entendeu? Então a criação do personagem não é apresentada direta. Você não entra muito na mente dele, o que ele está fazendo. Você vê as pessoas comentando, Jacob Frienders, né? A mãe, os irmãos, né? O pessoal da criadagem. Ou seja, ela vai criando descrições, constantes descrições e narrações a partir dos arredores do personagem, né? Aí você vai chegando ao personagem por aproximações. É um pouco que o James Joyce faz lá no Ulisses, falando, né, da Molly, que é a esposa lá do Leopold Bloom, né? Tem 7 vídeos aí sobre o Ulisses do James Joyce,
E só apresenta a Molly Bloom lá no último episódio, que ela passa a noite toda pensando, raciocinando, lembrando, né? Episódio 18. Mas ao longo do dia ele vai falando dela, né? Fala disso, daqui, mas você nunca mostra, né? Aí só lá no 17 e 18 que você vai ter a presença daquele personagem que foi referido, recebeu referências, né? Ao longo do dia todo. Aqui referências não só ao Jacob e ao quarto, né, dele, que é descrito esse quarto, né, que seria a individualidade dele. As grandes referências aqui são a literatura inglesa, europeia, né, então tem várias, para fazer uma lista de referências, mas obviamente tem o Shakespeare, né, tem o Dickens, etc. Então, ou seja, personagens e autores da literatura, que é a grande homenagem que ela vai prestar no Orlando. Né, outro livro que eu tenho que reler urgentemente, uns 20 anos, né, que eu li a primeira vez e acho que li umas 2 vezes Orlando. Porque no Orlando também é isso, né? Ali tem, tipo assim, conta a história de um rapaz, né, da era lá da Elizabeth até a era vitoriana, e ao longo da narrativa é homem que se torna mulher. Assim como a literatura inglesa, depois, né, do século XIX, tem muita influência feminina, né? Basta citar 2 nomes aí, que, são até 3, né? Que é a Mary Shelley, a Jane Austen, né, e a George Eliot, né? George Eliot. Então são momentos em que a literatura britânica se torna feminina, né? E depois a própria Virginia Woolf no século XX, né? Então Orlando é isso, né? Então aqui também tem referências às leituras. Então você vai sabendo o que o Jacob está lendo, né? O que ele gosta, quais são as influências, como é que são os amigos. Depois ele vai viajar pela Europa, a famosa viagem, né, que os ingleses adoram fazer pela Europa. Então ele vai para a França, Itália, Grécia, até Constantinopla. Então, assim, as mesmas referências que tem aqui também, né? Então, ou seja, a obra da Virginia Woolf é sempre assim, questão psicológica e como os personagens vão reagir às coisas que acontecem. Então é mais as reações, né? Qual que são as apreensões delas, né? Como é que elas vão reagir? Então é isso. E aí, claro, que você vai ter que aprofundar o personagem, né? Em que momentos da vida ele vai reagir de um jeito, vai reagir de outro, né? A perda, a guerra. E aqui tem várias referências. Interessante nessa edição é que no final aqui né, tem aqui a série das referências. Né? Eu achei interessante porque quando eu li a primeira vez esse livro, né, Ao Farol, na edição não tinha essas referências, né? Então já justifica ler, né? Ler aqui essa tanta referência ao Ibsen. O que mais aqui? Referências à mitologia grega, né? Shakespeare, os irmãos Grimm, o Locke, Hume. O Locke, Hume e Berkeley é por causa do Sr. Ramsay, né? O Sr. Ramsay é um professor de filosofia, né? E referência a Constantinopla, a pintura, né? Porque nós temos aqui uma personagem que é pintora, né? Então nós temos Rembrandt, Giotto, né? Tiziano, né? Então, ou seja, é interessante. Não tinha aqui, referência Jane Austen, né? Referência a Jane Austen. Então, aqui é Balzac, Virgílio, né? Então, ou seja, essas referências aqui, né? Falava assim, aqui está descrito, né? Então, ou então um texto, você está fazendo uma citação do texto, né? Eu acho interessante isso no trabalho, que é o trabalho que o Paul Ronay fez lá, né, na Comédia Humana do Balzac, que foi pegar essas referências, né? O que ele está falando. Então eu acho interessante isso porque a gente não conhece muito a cultura britânica em si, e aqui ela está fazendo referências, né? Igual aqui nesse também, né? As referências são a cultura britânica, literatura britânica. E aí então, né? Aí vem os 2 livros assim, que explodiu a cabeça, né? Que é As Ondas, né? Fluxo de consciência, descrição, né? Aquela forma de interiorização do personagem. E o Orlando, que é esse personagem que vai mudando de gênero, assim como literatura britânica, né? Então são as próximas 2 obras que eu tenho que reler, além dessas 2 dicas, né? Que é o quarto do Jacob e o passeio, né? Rumo ao farol, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.